Oi, gente, quem fala é o Dani. E essa semana saiu nos cinemas do circuito mundial um filme que tinha muita gente que estava esperando alguma coisa dele. E eu não estava esperando nada. E ele chegou, e assim como os outros filmes aí dessa leva, não impressionou ninguém. Hoje, então, a gente vai falar sobre Morbius, de 2022. A gente sabe que a Marvel e a Sony fizeram aí um acordo a respeito do multiverso do Homem-Aranha, porque tem muita gente pra ser explorada e a Sony queria tirar um dinheiro disso. E aí, tudo bem, desde que fizesse seu trabalho bem feito. E aí que tá o problema, gente. Olha, eu sinceramente falando, o primeiro filme que foi a tentativa deles foi o filme do Venom, que é um personagem ali alienígena, que é um Homem-Aranha de Chernobyl, capeta. E aí, o Venom, ele é um filme muito curioso. Eu não consegui assistir o primeiro filme inteiro, porque eu achei muito chato. E o segundo eu assisti ele inteiro 2 vezes. E consigo dizer que ele é ruim. Mas ele não é péssimo, ele só é ruim. E aí o Morbius, ele veio com uma proposta de ser um filme assim um pouco assustador, com uma estética muito diferente. Se você assistisse o trailer, você ia ver que ele não era bom. Mas ele podia trazer alguma coisa interessante. O problema é que escalaram o Jared Leto para fazer o personagem principal, que é o Dr. Michael Morbius. E o problema para mim desse filme é que eles apelam um pouco para afetividade. Só que você não se afeiçoa com ninguém. Porque o vilão do filme é o melhor amigo do Michael Morbius. E você não consegue se afeiçoar nem com o Michael Morbius, nem com a mocinha, nem com o vilão. Eu não queria afeto por ninguém, eu dormi durante o filme, eu dormi durante 12 minutos. E as pessoas que foram comigo, que estavam empolgadas para ver, dormiram mais da metade do filme, porque ele é arrastado. E ele não é arrastado por falta de conteúdo visual, alguma coisa assim, não é. Ele é arrastado porque a história é ruim. O problema é o seguinte: o filme conta a história de um médico, Michael Morbius, que nasceu com uma doença muito rara e que não tem tratamento. Então ele sabia que sua morte era iminente. Porém, também, ele é uma pessoa superdotada, muito inteligente. Então lá vamos nós acompanhar a história de Michael Morbius atrás da cura para sua doença. Ele vai estudar o quê? Os morcegos. E os morcegos são os únicos animais que vivem de sangue. Daí ele... Aí vai lá e estuda, não me interessei o suficiente para entender o que ele estudou, mas ele conseguiu alguma capacidade ali regenerativa, eu imagino, dos morcegos. O problema é que ele vira um super-herói com muitos poderes, mais do que o próprio morcego tinha, assim, é muito curioso. E aí ele tem um ponto muito importante disso, que é que ele fica com a necessidade de consumir sangue. Só que, até aí a premissa parece ótima, ele conseguiu a cura de uma doença, ele tem superpoderes e ele tem um ponto ali que é um problema, que é a vontade de consumir sangue. Mas, gente, isso no filme é tão xoxo, é tão mal apresentado, que não é o suficiente. Tá vendo como eu falo com uma premissa muito boa, não salva história nenhuma? Esse é o caso. Morbius veio pra provar isso pra gente. E aí o filme se arrasta com uma narrativa muito chata, muito cansativa. A única coisa que salva pra mim é a estética do Morbius, porque quando ele fica aquela cara medonha, é muito bem feita. Isso é muito bem feito. Só que os efeitos da ecolocalização, aquelas vibração é tão ruim quanto a ideia. Então, a minha nota para Morbius é 2 de 10. E eu acho que não vale a pena vocês assistirem, a não ser que vocês sejam muito fã do Morbius, porque o Morbius nos quadrinhos ele é um pouco interessante. Não o suficiente, mas ele é um pouco interessante sim. Então, se você for alguém que consumiu esse conteúdo e você queria assistir, você vai e veja. Mas se você é apenas um curioso, guarde o seu dinheiro, que não compensa. Porque se você for lá e dar o dinheiro, você vai investir eles achando que tá bom, eles vão querer fazer outros, e ali a gente já viu que não tá. E ele ainda vai se juntar com uma galera aí, tô vendo que eles vão expandir esse universo pra trazer o Homem-Aranha de alguém,
Provavelmente vai ser do Andrew Garfield, mas, gente, não tá compensando. Os filmes do Homem-Aranha são muito bons, mas os vilões dele estão sendo pessimamente feitos. Infelizmente. Então fica aqui pra vocês esse ponto, porque eles... Pra mim, a maior falha, sendo sincero, a maior falha foi eles não fazerem a gente se cativar com o personagem, porque eu acho que se a gente tivesse gostado de algum deles, teria sido uma outra experiência, mas é tudo muito mal contado. Os efeitos visuais são até que bem feitos, não vou falar que são péssimos, mas é só isso. Então, se eu tenho que falar só disso. E o Jared Leto, aquele cabelo sujo, gente, ele é um gato. Ele tá muito bom aqui. Ele. Mas do restante, é a mesma coisa do Tom Hardy lá no Venom. Jesus. Então fica aí pra vocês, tá? Vão assistir por conta própria. Mas, bom, não.